final, vamos defender o PT. Aí tu vai botar aqui eu com uma armadura, atrás de mim a Dilma, e eu, tipo, pronto pra defendê-la. E aí, gurizada, beleza? Antes de mais nada, pra tu vir já dar aquele like maroto, aquela curtida. Vocês notam que às vezes eu falo assim, ó. Eu me acho meio arrogante falando assim, né? Então eu tô tentando falar um pouco mais assim. Então deem aí uma dica aí se vocês acham mais legal falando assim ou assim. Porque assim eu me acho muito... Quando eu fiz a cadeira de telejornalismo, a minha professora disse que quando tu levanta o queixo assim, passa sinal. Mas é mania, eu começo a falar e faço assim. Mas enfim, tá? Mas enfim. A discussão de hoje é que foi criada uma disciplina na UNB, tá? Pra quem não sabe, a UNB é a Universidade Nacional de Brasília, uma das maiores universidades aí do país, uma das mais conceituadas e tudo mais, tudo mais. E foi criada uma disciplina no curso de Ciência Política chamada, abre aspas, vou colar aqui um pouquinho, O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Então, né, é meio óbvio que eles estão se posicionando claramente numa linha narrativa política de que foi golpe, né? Os textos que eles trabalham, a ementa do curso, etc, etc, vão estar todos linkados aqui. Só que a criação dessa disciplina deu um bafafá no mundo acadêmico, transcendeu o mundo acadêmico, deu um bafafá na mídia e daí a gente vai discutir um pouco esse bafafá. Antes de mais nada, eu vou ler um dos tópicos da ementa, tá? Para vocês entenderem do que se trata e do que se visa discutir essa disciplina. Entender os elementos de fragilidade do sistema político brasileiro que permitiram a ruptura democrática de maio e agosto de 2016 com a deposição da presidente Dilma Rousseff, né? Então eles querem entender as fragilidades do sistema brasileiro que fez a Dilma Rousseff sair do cargo dela. É uma linha de análise bem definida e tal, eu não vou entrar no mérito que se foi golpe ou não, né? Tô falando que há elementos de produção aí, de material e tal, se tu entrar na ementa, tu vê que é um momento super bem construído, etc, que tenta dar jus a essa discussão toda. Vou deixar um texto linkado também sobre o Carlos Orsi, sobre o ocorrido, que vale a pena ler, que ele faz toda uma discussão, porque essa UNB é a mesma que antigamente tinha uma disciplina de astrologia e tudo mais. Tudo mais, eu falei muito, oi gurias, tudo bem? Né? Você vai falando assim de brinks, daqui a pouco só oi, tudo bom. Então, né, é a mesma UNB que já tinha umas disciplinas bem questionáveis, assim. Então vou deixar o texto dele linkado aqui pra vocês darem uma lida. Essa disciplina, obviamente, chamou a atenção dos homens do presidente, né? E daí eles já... parece que eles vão organizar um processo contra as pessoas que criaram essa disciplina. E daí rolou um movimento acadêmico, assim, mais ou menos uma discussão sobre uma coisa chamada liberdade de cátedra. Porque os professores universitários basicamente se posicionaram contra essa fala de processo via Estado. Pra quem não sabe mais ou menos que a liberdade de cátedra, assim, mas de acordo com a Constituição, é mais ou menos o seguinte. As universidades, elas têm autonomia didático-científica para proporem os tipos de discussões que elas bem entenderem dentro daquele contexto. Inclusive de administração financeira, de patrimônio. A universidade, ela é um ente autônomo perante os governantes, tá? E ela é baseada num tripé, em 3 princípios muito clássicos, que são quais? Ensino, pesquisa e extensão. Então uma universidade, ela tem que fazer ensino, ela tem que ter projetos de pesquisa, pesquisar, e ela tem que ter extensão. Às vezes, elas fazem um trabalho, é bem comum a Universidade Federal, ou aqui no Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, tem do lado ou perto da universidade, tipo um atendimento médico, odontológico, jurídico dos próprios estudantes, né? Isso seria uma extensão universitária. Então, inclusive, esse negócio de extensão universitária, a gente poderia discutir sobre várias unisquinas, né? Que não tem extensão e nem tem pesquisa, né? Então, como é que elas podem dar um curso de formação superior? Mas isso seria uma outra discussão, assim. Mas, a princípio, então, uma universidade é um órgão autônomo perante os governantes. Isso é fundamental, por quê? Porque se muda o governo, a universidade, ela tem que ter essa autonomia para continuar a sua pesquisa, tá? Vamos supor que uma universidade tem um núcleo de pesquisa ali sobre corrupção, né? E daí eles estão fazendo ali sistematicamente, juntando uma série de dados, viram, né, uma série de políticos corruptos, etc, etc, etc. E assume daqui a pouco ali num ministério um cara desses políticos que estão discutindo e ele vai lá e proíbe isso, né? Não, para não acontecer isso, se todo mundo fosse assim. A liberdade de cátedra, tá? Entendido isso, nessa mesma discussão teve várias pessoas que falaram assim, mas eu pago impostos, eu não quero que eles fiquem estudando sobre o PT. Né? Porque tá louco, a universidade não pode ficar imbuindo suas ideologias por aí afora, com dinheiro de impostos, etc, etc, etc. Eu não sei, tá? Mas parece que essa disciplina é uma disciplina optativa, tá? Né? O cara escolhe se ele vai fazer ou não. Ela não é obrigatória na grade curricular. Mas alguém escreve aí embaixo se ela é obrigatória ou não. Não faz muita diferença para análise assim, é só uma questão de curiosidade mesmo. Então tu vai olhar os textos ali na ementa e tal, tem um monte de texto de cientista político, sabe? É bem embasada teoricamente, etc, etc, etc. Mas o problema é qual? Um dos problemas, na real, que tem em ciências humanas é tu falar só pra quem quer ouvir, né? Pro teu mesmo grupinho de pessoas. Então essa disciplina, ela já parte da resposta
não das inúmeras perguntas que deveriam ser feitas, né, para se construir o conhecimento. Ela já parte da resposta pronta e daí, bom, criei a resposta, agora eu faço uma linha narrativa em cima dessa resposta para conseguir construir isso. E não se discute o caminho, que isso que é fundamental em ciências humanas. Bom, a gente vai discutir as inúmeros pensamentos que se tem ali dentro de ciências humanas, definições de golpe de Estado, que é um golpe, alguns analistas políticos atuais, tudo referenciado pela academia, né, que se posicionaram como golpe, não tem isso, parece que tu já parte da resposta final. E nisso aí é um parênteses que a gente tem que fazer e tem que admitir que o PT é muito inteligente. PT ou, né, isso é importante, ou alguns marxistas que, cara, eles produzem muito material acadêmico e eles são muito rápidos produzindo, então eles conseguem colar dentro de algumas academias, às vezes de ciências humanas, um discurso muito rápido, assim, porque eles conseguem fazer uma produção muito rápida de material. E embasada muitas vezes, né? Então eles são patrões em conseguir construir uma pauta para se discutir em ciências humanas. Ah, então a gente deve acabar com essa disciplina, ou acabar com esses marxistas. Aí é que tá o lance. É uma disciplina que não deve acabar. Ela faz parte da liberdade de cátedra. Mesmo que seja uma disciplina que não tenha muito sentido acadêmico, que seja falar só pros seus, né? Ela faz parte da liberdade de cátedra esse tipo de disciplina. Mas essa disciplina é muito ruim. Vamos pensar o seguinte, se a gente permite que o Estado, através do MEC, proíba esse tipo de disciplina, quem garante que no futuro a gente não vai estar proibindo outros tipos de disciplina, que sejam importantes ou não? Liberdade de cátedra é o ônus, né? Mas também é o bônus. Vai ter disciplinas que são legais, que as faculdades vão criar, etc, etc, etc. Eu me lembro que na geografia, numa Universidade Federal de Minas Gerais, tinha uma disciplina que discutia só a AGB, que é a Associação de Geógrafos Brasileiros. Era uma disciplina super interessante e tal. Isso só conseguiu existir pela liberdade de cátedra do professor de conseguir construir isso. A gente não pode permitir que o MEC chega e proíba o que pode ou não pode ser discutido, que isso ataca diretamente essa liberdade de cátedra. E o ponto é justamente esse. A gente tem que aprender a conviver com coisas das quais nós não concordamos, se nós gostamos de viver em uma democracia onde as instituições sejam respeitadas. Porque no momento que a gente permite que o MEC ele comece a decidir dentro das universidades qual disciplina pode ou não pode acontecer, isso é o que a gente chama de protofascismo, né? Quando o Estado ele começa a fagocitar tudo, inclusive que disciplina pode ou não ser aprendida na faculdade. Ah, mas é o meu dinheiro que estão gastando nessa disciplina. Que absurdo. Gastam o nosso dinheiro em coisas tão ou mais absurdas que isso, e eu não vejo toda essa raiva, essa movimentação, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não ficar nessa discussão. Não, e também agora só faltava isso, né? Ah, não, eu pago imposto, agora eu vou decidir o que os pesquisadores vão pesquisar, né? É só o que tá faltando agora também. Estamos perto, viu? Não viu o cara lá que pesquisava drogas? O tiozinho que pesquisava drogas, 62 anos de pesquisa com drogas, o cara foi chamado a depor na polícia porque talvez ele estivesse fazendo apologia às drogas. Isso é o Estado intervindo em ciência, em pesquisa acadêmica, e intervindo da pior forma possível, porque a intervenção do Estado tinha que ser assim, ó, dou o dinheiro. E acabou, a ciência de base é feita por pesquisadores, não pelo Estado. O Estado ele deveria só subsidiar isso. Esse é outro papo também. Olha, se for assim, tem que cair muita pesquisa, então, né? Imagina, pelo amor de Deus. Mas se é uma disciplina obrigatória, os estudantes vão ser obrigados a ficarem ali, etc, etc. Olha, se for obrigatório que os estudantes que não concordem com o que está sendo discutido exponham o seu ponto de vista dentro da sala de aula, que o professor saiba mediar um debate, que eles debatam, né? Que, professor, eu acho que tem esse outro texto aqui, essa outra linha narrativa que fala sobre isso. É assim que se constrói conhecimento, né? Através desse embate de ideias, não da proibição de discussão de ideias, que é o que o Estado quer fazer nesse caso específico. E outra coisa, nessa discussão toda, ela é algo totalmente ideológico. Se a gente parar para pensar, vamos supor que essa disciplina exista por mais 10 anos, seja aplicada no primeiro e no segundo semestre, então vão ter 20 eventos, né? E vamos supor que sejam 100 alunos, então teremos 2.000 pessoas que seriam formadas dentro dessa disciplina. Tu acha que 2.000 pessoas no universo que nem o Brasil, de 200 e poucos milhões de pessoas, vão conseguir mudar a mentalidade de quem acha que não foi golpe? É claro que não, cara. A gente às vezes tá vendo e procurando comunistas embaixo da cama em tudo que é lugar. No Brasil tá ficando um negócio meio chato já, sabe? Meu Deus, isso é uma coisa de comunista. Precisamos acabar com isso. Cara, nem toda a cama embaixo dela é um comunista, né? Essa daí foi boa, né? Antes de dormir, olha embaixo da sua cama. Às vezes é bem isso. É só um grupo de professores expressando mal uma liberdade de cátedra, mas que isso merece. A estrutura da liberdade de cátedra tem que ser defendida e tem que fazer a crítica à disciplina caso não concorde. Não a proibição. Esse é o ponto fundamental, tá? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou, diz que não gostou. Se gostou, diz que gostou. Curte, compartilha. Eu sei que o professor André lá, ele pensa diferente de mim, vou até mandar esse vídeo pra ele. Gostaria de ver a opinião dele também em vídeo e tal. Tô sentindo falta dos vídeos dele, né? Aqui tem informação. Informação de última mão, Brasil. A disciplina é facultativa, ela não é obrigatória em nenhum curso.
Como é que tu conseguiu achar isso? Pelo amor de Deus, eu só procurei na internet. Ai, me senti agora um péssimo pesquisador, tá, pessoal? Então é facultativa, mais um motivo ainda, né? E ser facultativa, ela tem um agravante que é qual? Só vai se discutir entre os seus, né? Então é uma discussão, tipo, muito de bunda lelê, que vai só discutir ali quem pensa igual e... conhecimento mesmo produzido entre eles não vai sair nada. Mas faz parte da liberdade de cátedra permitir que isso exista, tá? Tá, então gosta, curte, compartilha com os amigos, tudo mais, né? E só pra deixar claro pra todo mundo que essa é a minha opinião. Não fala isso. Não fala isso. Beijo, beijo, beijo.